pessoal, estamos de volta, 3 de julho de 2019 e Bolsonaro faz cobranças duras aos três poderes, né? Esse é o nosso presidente. Vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta o sino das notificações. Vamos lá. Bolsonaro rejeita pacto assinado no papel e cobra exemplo dos poderes. Em discurso feito em um evento de militares em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, 3, que a política mudou, rejeitou a necessidade de um pacto assinado no papel e cobrou que os poderes executivos e legislativos deem o exemplo. Nós não precisamos de pactos assinados no papel. O pacto que nós precisamos, como poder legislativo e com o poder executivo, é o nosso exemplo de votarmos matérias, de apresentarmos preposições que fujam do populismo, que estimulem cada um que é responsável por receber aquilo que recebe pelo suor do seu rosto, disse o presidente. A declaração foi dada um pouco mais de um mês depois dos três poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, terem negociado o pacto que representou um compromisso das instituições com as reformas prometidas pelo governo. Em uma crítica à classe política, o presidente afirmou que é preciso sair do papel e sair do discurso fácil de político. Temos que dar o exemplo, o Executivo e o Legislativo, e daremos. Exemplo, para o Brasil chegar ao local dos sonhos de todos nós, declarou. Bolsonaro também disse que o povo brasileiro é mais importante do que qualquer instituição. São vocês que conduzem nosso destino e é a vocês, somente a vocês, que eu tenho lealdade absoluta. Contem comigo, porque eu sei que conto com vocês, afirmou. Acho que ele viu que pode contar com a gente no domingo, né? O evento desta quarta-feira marcou solenidade de posse do novo comandante do Comando Militar do Sudeste, General Marco Antônio Amaro, que assume no lugar do General Luiz Eduardo Ramos, que será o novo ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, substituindo o General Carlos Alberto dos Santos Cruz. Bolsonaro elogiou Ramos, contou que são amigos há 46 anos e disse que espera contar com sua ajuda para resgatar a credibilidade de nossas instituições. Bom, tá aqui a matéria. E Bolsonaro, eu achei interessante, o pessoal critica muito o presidente por algumas ações, mas eu vejo, principalmente a esquerda, né? E eu vejo a atitude do presidente Bolsonaro uma atitude diferenciada, né? Ele cobra, você vê que engraçado, ele cobra dele mesmo, porque ele fala, ó, nós temos que dar executivo e judiciário, né? Legislativo, né? São quem? O legislativo, na verdade, o legislativo e o executivo, quem são? Legislativo é Câmara e Senado. Executivo é o Planalto, presidente da República. O judiciário são os ministros, o STF. Então, você vê que ele cobra, às vezes ele coloca aqui 2 e 2. Ele coloca judiciário e executivo, judiciário e legislativo. Ele não coloca legislativo e judiciário só, ele sempre coloca a parte dele junto com a outra para fazer a cobrança. E ele fala em dar o exemplo. Bolsonaro, duas coisas que eu achei interessante nele. Ele não é muito de debate. E aí o PT, onde o PT chorou nas eleições, porque ele fez aquela birra. Porque o Bolsonaro não foi pro debate, eu vou contar tudo pra sua mãe, Haddad. Mais ou menos assim. E aí ficaram aquela birra toda. Só que teve um diferencial. Bolsonaro não foi para o debate como Dilma, como Lula e outros. Porém, ele fez. É melhor não prometer e fazer do que falar um monte de abobrinha e não fazer porcaria nenhuma. E Bolsonaro não prometeu, mas está lá, tentando fazer. E sendo barrado para fazê-lo, né? E aí ele chega aqui, ele dá mais ou menos um ponto semelhante, porque ele... dias atrás, os três poderes firmaram, os três presidentes da República, Legislativo e Judiciário, na verdade, os presidentes se reuniram, no Congresso, Senado e STF, presidente da República, os quatro, e firmaram um acordo.
Assinaram lá um acordo, afirmaram um acordo, né, para trabalharem juntos. Bolsonaro quer o seguinte, ele quer sair desse papel, né? Que para ele não importa um papel, porque ele quer dizer o seguinte, não importa um papel assinado se nós não fazemos nada. Então quando ele chama para o exemplo, quando ele diz, temos que dar exemplo, ele quer dizer o quê? Temos que trabalhar. Em outras palavras, você só dá exemplo se você fizer algo. Então Bolsonaro está chamando a responsabilidade dos três poderes para o trabalho a favor do povo. E aqui o que você vê um interessante é que ele fala assim, a minha lealdade é com o povo. Ele está focado no povo, não é nos três poderes, é no povo. Se é para estar ao lado de alguém, o que ele quer dizer é o seguinte, se é para estar do lado de alguém, eu vou estar ao lado do povo. Não dos políticos, não do STF e não no caso do Legislativo e do Judiciário. Eu vou estar ao lado do povo. E ele está certo. Ele tem que trabalhar em conjunto com os outros dois poderes? Tem. Mas o foco do presidente tem que ser o povo. E a verdade é uma só. O Judiciário e o Legislativo não têm focado no povo. Haja vista, né, as últimas atitudes do STF e haja vista as votações na Câmara e no Senado, as últimas votações. Nós temos visto o STF soltando criminoso, tentativa de soltar Lula. Nós temos visto Câmara e Senado votarem inúmeros projetos que são contra a opinião popular do Brasil, popular brasileira, quase não sai aqui, né? A opinião pública, melhor assim dizer, né? É contra a opinião pública. Nós vemos a necessidade de uma reforma e não anda essa reforma porque eles não querem, eles não põem para frente. Eles perdem tempo com um monte de coisa. Por exemplo, essa questão do Sérgio Moro ter ido lá. Cara, a oposição usou isso para fazer um teatro. Podiam estar trabalhando. Se a oposição, o pessoal pensasse na questão do Brasil, falou, não, vamos deixar essa audiência de lado, essas porcarias, essas mensagens não valem nada. Que a verdade é essa, não valem nada aquelas mensagens. Mas ficam dando ênfase àquilo ali e procrastinando os projetos que realmente têm necessidade. A audiência de ontem lá poderia ser uma audiência voltada para um projeto. Brasil para frente. Mas não. O que é que nós estamos vendo? É o Legislativo e um Judiciário que parece que o exemplo que estão dando é um exemplo que envergonha a nação brasileira. E é aí que está a questão. Bolsonaro está cobrando isso daí. Ele não pode obrigá-los a fazer, mas pode cobrar. E quando ele fala, olha, eu estou do lado do povo, porque sei que o povo está comigo, né? Ele está falando o seguinte, vocês me elegeram. E eu quero cumprir com o meu papel pelo qual fui eleito pelo povo. E se eu faço o que o povo quer, então o povo vai estar do meu lado. Então, nós precisamos também fazer a nossa parte. Esses dias algumas pessoas cobraram os senadores, eles chamaram isso de ameaça. E aí o povo brasileiro devia tratar mais esse ponto e cobrá-los mais ainda, pressioná-los. Pressionar esses senadores e deputados. Porque o presidente da República, né, ele não faz nada sozinho. Isso é um fato. Às vezes as pessoas perdem artigo 142. Gente, se pedir o artigo 142 dos militares, né, e fechar o Congresso, é prejuízo para o presidente Bolsonaro. Por um lado é bom, né, porque faz uma limpeza, mas por outro, né, Bolsonaro deixa de, né, Bolsonaro não vai, será o governo militar, vai acontecer igual, né, aconteceu em 64. Os militares vão assumir o poder e vão, né, vão fazer tratar da economia, do crescimento e do desenvolvimento do Brasil. Só que aí Bolsonaro não pode mais se eleger a presidente numa próxima eleição, né? Ele perde o comando do país. Tá? Então quer dizer, o artigo 142 é uma opção viável? Sim, é uma opção viável, mas não nesse momento ainda. Eu acredito que não. Sou favorável a ele? Sim, mas não agora. Eu acredito que o Bolsonaro tem que usar todas as possibilidades democráticas possíveis. Acho que é isso que ele está fazendo. Porque às vezes a gente fala, Bolsonaro, perde o artigo 142 e passa. Só que a gente não entende o funcionamento dele e o que faz ele esse artigo com o presidente da República.
Tem gente que acha que o Bolsonaro pediu o artigo 142 e ele vai continuar lá sentado sendo o presidente superior. Não, gente. Fecha-se o Congresso, fecha já. Enfim, a coisa desanda. Por um lado. Por outro, não. Por outro, os corruptos vão lá para a cadeia, né? Os militares assumem, né? Fazem a limpeza nesse país que realmente precisa fazer essa limpeza. Vai se restabelecer a ordem no país, né? E vocês sabem que a oposição ao PT e pessoal não se dão bem com a ordem, né? Eles estão bem com a anarquia. Então, assim, o presidente não pode fazer nada sozinho, mas ele ainda tem alguns recursos na manga que ele pode utilizar e está fazendo isso. E um desses recursos é o povo. É chamar o povo à responsabilidade, que ele tem feito mandar pedir para o povo cobrar os senadores, pedindo o povo para cobrar os deputados, né? Ele tem feito isso. Tem pedido. E isso é o que é certo. Se Bolsonaro hoje fizer isso, pedir o artigo 142, ele não está se diferenciando nem um pouco daqueles que nós tiramos do poder. Porque veja só, você pode pedir o artigo 142 e aí você fala, pode manter o presidente, Ubley? Bom, o presidente pode se manter lá, só que aí isso entra como um golpe de Estado, né? O presidente assume, que nem, por exemplo, que nem a Venezuela, né? O Maduro, com o exército ao apoio dele, fechou o Congresso, fechou o parlamento, né? Tirou o reconhecimento do Congresso, apesar que eles estão lá ainda se mantendo, mas, né, houve uma época que foi retirado o reconhecimento deles, né? Enfim. Então, gente, precisamos entender os pontos direitinho disso daí. Então, o que o presidente está fazendo agora é justamente isso. É chamar a responsabilidade do povo e se colocar ao lado do povo, né? E também chamando a responsabilidade dos outros poderes, o legislativo, o executivo, o judiciário, né? Para quê? Para que o Brasil ande para frente, para que as coisas andem para frente, né? Em último caso, eu acredito que em último caso é que ele chegaria, né, a acionar o artigo 142. Mas eu, apesar de achar que ele ser viável, mas eu acredito que nesse momento ainda não é a hora certa para isso. Ele tem muito, ele como presidente da República ainda tem muito que ele pode fazer para tentar reverter essa situação. Se vocês prestarem atenção, gente, aos poucos ele está conseguindo isso. Estamos tendo dificuldades grandes. Falei para vocês em janeiro que esse primeiro mandato do Bolsonaro ia ser o mandato dele, esse mandato dele ia ser o mandato do ferro e fogo. Ele ia trabalhar a ferro e fogo. Porque não é fácil você mudar a estrutura de uma política que já vem há anos, né, naquela ideia de corrupção, naquele formato corrupto. Não tem como você mudar isso rapidinho, do dia para a noite. Então, esse primeiro mandato do presidente Bolsonaro é o mandato que vai abrir os olhos do povo para quem está ao lado deles ou não, para numa próxima eleição o povo mudar isso daí através do voto e retirar. Aí sim, eu acredito que numa próxima, acho que em 2022, é que ali sim é onde a gente poderia transformar esse Congresso, essa Câmara e o Senado, né? Em 2022. É ali que a gente pode dar um governo, se, por exemplo, Bolsonaro se reelegesse, né? É nesse momento que a gente poderia dar ao Bolsonaro a oportunidade de ter um governo tranquilo, votando em pessoas que fossem favoráveis ao povo. Vocês podem ver que quando eu falo o nome de alguns senadores aqui, seja para o bem ou seja para o mal, eu sempre falo, grave o nome desse camarada. Esse camarada tá ajudando, esse camarada não está ajudando. E é isso que nós temos que fazer nesses próximos 4 anos, né? Nada contra o pessoal que pede o artigo 142. Acho que cada um tem sua opinião, né? E a sua forma de pensar, né? Eu, como eu falei, eu sou favorável, mas não nesse momento agora. Eu prefiro que ainda o presidente se mantenha como ele vem se mantendo, brigando ali, lutando para poder, da mesma forma que ele foi eleito democraticamente ele possa vencer com o apoio do povo essa oposição, né, sem precisar entrar no jogo deles.
né? Sem precisar entrar no jogo deles. E a verdade também, gente, se o Bolsonaro pedisse isso aí hoje, talvez a oposição até usasse isso contra o próprio presidente, ou até mesmo, né, usasse isso contra, a favor deles, né? Porque 64, vocês sabem, pelo menos para as pessoas mais velhas, né, da época, sabe que 64 foi necessário. Ou eram os militares ou eram os comunistas. Das duas umas. Das duas uma. E o povo brasileiro preferiu os militares, né? E eles chamam esse momento de golpe. Os comunistas que estavam se implantando no Brasil, para eles era democracia, né? E o golpe. Então, seria. Você vê, o impeachment da Dilma foi golpe. Então é por isso que eu acredito que Bolsonaro ele tem se mantido aí nessa briga, sabe? Lutado para manter essa linha de política dele, para evitar, né, dar pano para manga para essa galera. E eu acredito que ele está se saindo bem, gente. Porque, querendo ou não, com dificuldade ou não, Bolsonaro está tirando a máscara de muito político safado aí. Isso é uma verdade que não tem tamanho, né? E se ele pedisse o artigo 142 agora, muito político continuaria escondidinho, né? Muito político continuaria. Então, eu acho que ele tem que continuar assim, mantendo essa até as últimas consequências. No momento que chegar no limiar, aí talvez, se for necessário, espero que nunca seja, ele venha pedir o artigo 142. Você vê que engraçado, né? Dilma Rousseff, ela chegou a pedir o artigo 142. Na época, acho que era o Vilas Boas, negou. Por quê? Vilas Boas entendeu que o Brasil ainda estava, né, tava no processo democrático de impeachment, não ia, né, ali sim seria um golpe. Por que seria um golpe ali? Porque ela estava sendo destituída do poder, né, e ia usar os militares para, né, assim, barrar o processo democrático do impeachment, né? Mas aí Vilas Boas não entrou. Você vê, Bolsonaro é militar, cercado de militares, mas a última coisa que você vê falar é no artigo 142 ou numa intervenção militar, né? Então, para vocês verem a diferença, né? A diferença entre o governo petista e o governo Bolsonaro. O governo petista queria o poder a todo custo, de todas as formas, mentindo, falsificando números, como em 2014, né? A questão do impeachment, fizeram o que fizeram, né? Tem outra também, caramba, esqueci agora. A questão do impeachment, as palhaçadas, né? Soltar Lula a todo custo nas eleições agora de 2018. As inúmeras tentativas deles, né? De conseguir recuperarem o poder a toda força. O pedido de intervenção da Dilma durante o impeachment. E você vê, já o Bolsonaro é diferente. Ele cercou de militares, no entanto, eles não têm esse vamos dizer assim, qual é a palavra, meu Deus, que eu posso usar, né? Essa ganância pelo poder. Eles têm o desejo, sim, de trabalhar pelo Brasil, de aprovar coisas que tragam benefício para o Brasil, né? E eu acho que essa atuação do Bolsonaro junto com os generais, né? A Gleisi ficava dizendo que Bolsonaro queria militarizar a política. Bom, é melhor militarizar a política do que pegar diversos terroristas, como nós temos aí, Zé Dirceu e outros aí, né? Que foram da época, né, da ditadura e que eram terroristas e queriam o proletariado comunista no Brasil, né? Então, você vê, eles lutam pelo poder a todo custo. Bolsonaro se cerca de militares, no entanto, trabalham com tranquilidade, leveza e sem demonstrar nenhum, vamos dizer assim, sem demonstrar nenhum... A palavra me fugiu, hoje eu tô ruim com as palavras, né? Mas não demonstrando nenhuma aptidão desordenada, né, pelo poder. Pelo contrário, né? A coisa moderada. Você vê que ele tira general, ele põe general. Esse dia saiu o Santo Cruz, né? E você vê que não há aquela briga para manter o cara, porque o cara não... né? Não. Pelo contrário. Sai e vem. Sabe por quê, gente? Porque os militares são treinados a obedecerem, a fazerem o que é certo, diferente dos corruptos que a gente viu durante esses muitos anos. Então, o presidente, por ser militar, ele tem usado essa estratégia, né?
tranquila e pacífica. E é isso que é importante para a democracia do nosso Brasil. Falaram tanto aí na esquerda, né, é, em ditaduras, né, caso Bolsonaro ganhasse. E o que nós estamos vendo é o oposto. São militares que estão no poder, mas ao mesmo tempo a liberdade, a democracia no seu mais amplo momento. Né? Então é isso que é importante para o nosso Brasil. Nós temos que observar isso. Você hoje brasileiro, você tem seus direitos garantidos, né? E eu particularmente prefiro os militares ali. Então, pedir uma intervenção militar, sendo que você já tem militares ali, né? Para defender a nossa democracia. Eles já estão lá no poder, né? E sem aquele desembesto, aquela loucura de eu preciso estar cidade. Não. Pelo contrário, estão lá tranquilamente. E é isso que a gente vai observando e notando, né? E tá aí, presidente chamando a responsabilidade de todo mundo e vamos estar junto com o presidente. Ele está ao lado do povo e quer o povo ao lado dele. Dia 30 agora nós estamos às ruas, mostramos que estamos ao lado do presidente e o presidente precisa conquistar mais pessoas para mostrar, né, a sua força. Canal Brasil Notícias trazendo mais informações até você.